Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas. Mais uma vez nós estamos juntos, não é? Estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus e também a fim de orarmos uns pelos outros. Isso sempre é necessário em todos os momentos, não é? E nesses dias de crise parece que ainda mais, não é? Precisamos então buscar a Deus para sermos fortalecidos, para sermos orientados em meio à crise. É como diz a letra do hino: mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido, o trilho for, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz. Muito bem, irmão e irmã, não deixe de participar do nosso chat, colocando ali os seus pedidos de oração, para que nós possamos rogar a Deus por sua vida, possamos interceder uns pelos outros, isso é abençoador. Também não deixe de estar conectado conosco todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, aqui no YouTube, e também aos domingos pela manhã, às 10 da manhã, a nossa escola dominical, e à noite o nosso culto ao nosso Deus às 18 horas. Muito bem, vamos à palavra, irmãos? Vamos meditar juntos hoje sobre o seguinte tema: como lutar as nossas lutas. Nós vamos dividir o estudo em duas partes. Vamos começar hoje, vamos continuar amanhã com a graça de Deus. O texto bíblico é o do livro do Êxodo. Abra lá, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao verso 16. Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao 16. Eu quero ler, peço que você me acompanhe aí com muita atenção. O texto sagrado nos diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Você já deve ter visto aqueles brinquedos de parques temáticos que possuem uma direção, tem um volante, as crianças gostam de segurar ali, como se elas estivessem dirigindo aquele carro, como se elas que estivessem ali controlando, né, o barco, enfim. Mas muitos desses brinquedos, como sabemos, estão presos a um trilho, não é verdade? Eles já têm, portanto, a trajetória definida. Eles estão conectados por baixo a um traçado pré-definido e eles não vão sair daquela rota. Aos olhos das crianças, elas é que estão controlando tudo, controlando o veículo, aquela embarcação, enfim. A impressão delas é que elas é que estão dirigindo ali. Assim é conosco também, não é, irmãos? A impressão que nós temos nas lutas que enfrentamos é que muito daquilo que temos que fazer depende apenas de nós mesmos. Como se nós é que estivéssemos com as mãos no guidão, como se nós é que ditássemos o ritmo, como se nós é que controlássemos e dirigíssemos o barco das nossas vidas, como se tudo dependesse de nós. E nós vamos ver aqui no texto que existe algo que Deus espera que façamos, sim, mas sem desconsiderar que não somos nós que controlamos todas as coisas. Esse episódio que lemos no livro do Êxodo fala sobre isso
E como disse há pouco, nós vamos dividir, hoje vamos falar da primeira parte, no dia de amanhã nós teremos então a continuidade desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Tudo se passa em Refidim, diz o texto que lemos, um local que ficou conhecido por causa das contendas do povo de Deus. Eles tentaram ali ao Senhor, questionando se Deus estava ou não no meio do seu povo. E a narrativa mostra o que aconteceu mais ou menos 2 meses e meio após a saída do Egito. Veja bem, 75 dias mais ou menos, logo após a libertação da escravidão no Egito, isso aconteceu. Uma viagem que demorou ao todo, ou iria demorar ao todo, cerca de 40 anos, né? E nessa caminhada, nesse pequeno período de tempo, Deus já havia dado de beber ao povo de forma miraculosa, fazendo sair a água da rocha. Aliás, o Novo Testamento nos informa que aquela rocha era um símbolo, um tipo de Cristo, né? E numa manhã inesperada, os amalequitas aparecem de forma inexplicável, querendo guerrear contra o povo, sem aviso. Amaleque era um descendente de Esaú, irmãos, mas não havia nenhuma razão evidente para aquilo que eles agora desejavam fazer ali. O texto que lemos é uma surpresa, por assim dizer, uma surpresa para aqueles que viveram essa situação ali e uma surpresa para nós, porque do nada surgem os amalequitas. O inesperado se instala do nada. Deus tinha acabado de suprir uma das necessidades básicas do povo, dando-lhes água, dando-lhes da sua provisão, e aí surge o que ninguém esperava. Não é assim? Não é esse mesmo sentimento que nós nutrimos no nosso íntimo diante do que está nos acontecendo nesses dias? Algo que ninguém preveu, algo que ninguém podia aguardar, anunciar, agora está instalado em nosso meio. É justamente o que o povo agora vivia, o povo aqui mencionado no livro do Êxodo. E nós temos nesse texto algumas lições muito importantes para a nossa vida, que nós fazemos bem em observar para sabermos o que fazer em meio às nossas lutas, em meio aos desafios que nós temos que enfrentar. A primeira dessas lições, e pela terceira vez eu falo, a continuidade vai acontecer amanhã, no nosso momento de oração de amanhã, mas a primeira dessas lições é que nós devemos estar preparados para a guerra. Devemos estar prontos para a luta. A nossa responsabilidade é dar o melhor que temos, sem esquecermos de que a superação dos nossos desafios não depende apenas disso, mas nós devemos estar prontos para lutar. Veja no texto que quando Amaleque apareceu no cenário, tentando atacar o povo de Israel, Moisés chama Josué. Aliás, é a primeira vez que Josué aparece no cenário bíblico. E Moisés, a mando de Deus, diz assim: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Repare que Moisés não disse assim: pessoal, vamos, olha só o que aconteceu. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? A gente não esperava por isso. Alguém aí quer lutar? Não, Moisés fala de uma outra forma. Ele se volta para Josué e diz assim: escolhe homens e sai a peleja. A ideia aqui, irmãos, é que Josué deveria olhar para o povo, olhar para os homens, olhar para o exército e falar assim: olha, eu preciso de gente que está apta, de gente treinada, de gente que tem conhecimento da batalha, de gente apta para guerrear. Estar pronto para a luta, irmãos, é algo necessário diante dos embates desta vida. A ordem dada a Josué é que ele escolhesse pessoas. Essa é uma importante lição que nós temos que aprender na nossa vida particular, na nossa vida como igreja, como cristãos nesse mundo. Aqui no texto a ênfase é de gente capacitada. Nós vemos Moisés dizendo a Josué: escolhe quem é capaz para ir à peleja, capaz de ir à guerra.
os que estão aptos para enfrentar esse desafio. E Josué faz isso. Então nós temos que estar preparados para a luta. Moisés nem sempre foi bom nisso, até porque no capítulo seguinte, capítulo 18, o sogro de Moisés vai visitá-lo e vê que ele está sentado numa pedra para julgar as questões do povo, ele sozinho, sentado ali, todo mundo em pé, e assim o dia inteiro. E o sogro dele lhe diz: não é bom isso, você vai desfalecer, o povo não vai ser bem atendido, o povo também vai desfalecer. Escolhe gente preparada, capacitada para essa tarefa. Vejam que nem sempre Moisés teve essa mesma visão de que é preciso estar preparado, né? Mas aqui ele ressalta a necessidade de escolher homens aptos para a luta. É verdade, irmãos, que não podemos deixar que isso crie em nós a ilusão de que a vitória depende só ou principalmente disso. A superação dos obstáculos na nossa vida não acontece apenas por meio disso. Não acontece, não se materializa apenas e tão somente por meio da força do nosso braço, por meio dos nossos recursos aqui. Obviamente que não. Aliás, nós vamos estudar amanhã, na continuidade, na sequência do texto, que é preciso colocar os olhos em Deus, depender do Senhor. No entanto, é necessário que assimilemos essa primeira lição hoje. É necessário, é preciso que estejamos prontos para lutar. Moisés poderia cair na tentação de pensar assim: olha, há 2 meses e meio nós estávamos diante do exército de Faraó, o Mar Vermelho à nossa frente, Deus veio, Deus abriu o mar, nós atravessamos a pé enxuto, Deus destruiu o exército egípcio que vinha no nosso encalço ali dentro do mar. É verdade que Moisés poderia estar com isso na mente, poderia esquecer com isso que o Deus que opera o sobrenatural é o mesmo Deus que quer que nós lutemos as nossas lutas. É claro que Deus pode, ainda hoje, reproduzir milagres que nós já vimos, já experimentamos na nossa vida. Deus pode todas as coisas, Ele é o Criador. Ele é o sustentador, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas nem sempre Deus faz isso. Nem sempre Deus age assim. Não era então para Moisés ficar parado, esperando que Deus agisse sobrenaturalmente agora nessa questão específica dos amalequitas. A lição para mim e para você é essa, é a mesma. Não contemos com milagres sempre. Até porque, irmão e irmã, se acontecesse sempre, não seria mais milagre, não é? Imagine Jesus multiplicando os pães e alguém dizendo assim: Senhor, o senhor pode fazer um pouquinho mais para eu levar para casa? Para eu guardar para o mês inteiro? Certamente Jesus iria dizer: não, vá à luta, rapaz. Eu vou abençoar o fruto do seu trabalho, mas vá à luta. Eu não vou ficar multiplicando pães para vocês não mais trabalharem. Isso aqui, irmãos, é muito sério, é muito importante que nós compreendamos. Então essa é a primeira lição. É a nossa responsabilidade dar o melhor que temos. A nossa parte em meio à crise que estamos vivendo, a nossa parte em meio a esse desafio tão grande, é nos prepararmos para a luta, é estarmos aptos para lutar. E aqui cabe bem uma pergunta: você está apto para isso? Você está preparado como um soldado de Cristo para a guerra? Apesar de crermos de todo o coração que não é a nossa força, não é a nossa sabedoria que nos garante a vitória, que vai fazer com que superemos as barreiras, nós precisamos, apesar disso, estar prontos para a luta, confiando no Senhor, não tenha dúvida, mas prontos para a peleja. Eu quero terminar, irmãos, trazendo aqui o que Davi disse no Salmo 144, porque foi esta a compreensão do rei Davi ali. Inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu ali no Salmo 144, verso 1 e 2, Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Você reparou nessas palavras? Irmãos, sabe qual é o nosso problema?
é que nós não queremos lutar tantas vezes. Tantas vezes a nossa fé é abalada, tantas vezes a tristeza nos envolve e nós ficamos acabrunhados. Muitas vezes a murmuração vem e nos controla por esse fato. Nós muitas vezes não queremos lutar. Davi, aqui no Salmo 144, ele conjuga duas coisas que nunca podem ser separadas. Ele fala de Deus que adestra, que treina as suas mãos para a batalha, que treina os seus dedos para a guerra. E ele fala de Deus como sendo o seu alto refúgio, o seu escudo, o seu libertador. Afinal de contas, você pode perguntar, né? Quem é quem aqui, pastor? É Davi quem vai lutar, irmãos. Mas Deus é quem luta com ele e por ele. É Deus quem vai proteger e libertar. Mas é Davi quem vai lutar com mãos e dedos adestrados para a guerra. Você está preparado então para a luta? Ou você precisa ser adestrado por Deus para a luta? Vamos pedir isso ao Senhor agora em oração? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nesta hora, ó Deus, em que nos unimos ao redor da Tua palavra e em oração, nessa hora em que buscamos ao Senhor, nos faz, ó Deus, entender o que a Tua palavra está nos ensinando. Que nós devemos sempre confiar no Senhor, nunca esmorecer nunca deixar com que a nossa fé e confiança esmoreça. No entanto, ó Deus, nos ajude a assimilar que nós precisamos estar prontos para a luta. O Senhor nos treina para a peleja. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso libertador. É quem vai à nossa frente. Mas nós temos que lutar. Dá-nos, ó Deus, forças, dá-nos esta visão que Davi teve e que o Senhor, mesmo através de Moisés, quis instalar ali no povo de Israel, na caminhada ali no deserto. Adestra, ó Deus, os nossos dedos, as nossas mãos para a luta. Que nunca desistamos de lutar, que a nossa fé não se transforme, ó Deus, em um tipo de escoramento, ó Deus, em escorarmos no Senhor sem fazermos aquilo que o Senhor mesmo nos preparou para fazer. Adestra as nossas mãos para a luta. Queremos sim ser soldados do Senhor no meio desta crise, lutar as guerras que o Senhor mesmo coloca à nossa frente, com os olhos firmes no Senhor, voltados para o céu, mas fazendo a nossa parte. Prepara-nos para a luta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmão, irmã, nós agora que já estudamos a palavra do Senhor, vamos agora então passar para a parte prática. Vamos com as nossas famílias buscar a Deus em oração, baseados nesse princípio da palavra do Senhor que nós analisamos hoje, não é? Não esqueça nunca de colocar diante do Senhor a sua vida, pedir que Ele te capacite, te anime para lutar, mas também não esqueça de colocar diante dele os pedidos feitos aqui no nosso chat, os pedidos dos nossos irmãos. Um fraterno abraço virtual em todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deus os abençoe em tudo.